Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E vamos direto aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a JBS subindo 2,2%, depois a Minerva Foods subindo 1,32%, Eneva sobe 0,86%, a Telefônica Brasil, a nossa Vivo, sobe 0,62%, a Alpargatas sobe 0,47% e a Raia Drogasil sobe 0,42%. Entre as quedas, em primeiro lugar, a CVC caindo 8,64%, depois a CSN cai 6,98%, Localweb 6,66%, Gerdau cai 5,77%, Usiminas 5,72% e a Metalúrgica Gerdau 5,48%. Mineradoras e metalúrgicas como Usiminas, Gerdau, CSN destruídas no dia de hoje e a CVC como principal queda devido à nova onda de medo com o Covid-19. No mapa da S&P 500 a gente confirma o que a gente acabou de falar. Quem tá indo bem é só a Pfizer, Netflix, que é uma empresa que se beneficia das pessoas ficarem em casa. Se houver um lockdown, ela tende a se beneficiar. AT&T também tá indo bem, Activision de jogos. Então, confirmando essa nova onda de temores. Olhando os índices, o Ibovespa fechou caindo 2,03%. É uma vela bem feia, a gente abriu bem nessa Fibonacci, fomos rejeitados, mas considerando que foi um movimento mundial, não só aqui no Ibovespa, eu não acho que é algo para ficar muito preocupado. Agora o dólar, como eu já venho falando há vários dias, finalmente quebrou isso aqui para cima. Hoje ele fechou valendo R$ 5,74. Quem me surpreendeu muito positivamente foram os fundos imobiliários. O nosso IFIX ficou praticamente no 0 a 0, subiu 0,01%. Num dia de quedas generalizadas ao redor do mundo, ele conseguia até subir um pouquinho, muito positivo para os fundos imobiliários. O S&P 500 caiu 1,14%, o índice alemão caiu 1,88%, durante a madrugada, o índice de Hong Kong caiu 1,93%, o índice do Japão caiu 2,13%, o petróleo cru também caiu 1,41%, tentou cair bem mais ao longo do dia, acabou devolvendo parte dessas perdas, mas ainda assim uma queda considerável de 1,41%. Nas criptomoedas, no momento, o Bitcoin está subindo 1,04%, apesar dele ter passado a maior parte do dia em queda. Dando um zoomzinho pra gente ver melhor, a gente já tá há alguns dias abaixo da média móvel de 200 dias, agora a gente tá testando ela como resistência, pode até ser que a gente a supere, mas a estrutura do Bitcoin ainda tá aparentemente com cara de queda. Claro que na análise técnica tudo é subjetivo, nada é 100% de certeza, então apesar desse tipo de canal ser indicativo de uma continuação, e ele já vinha caindo antes, pode ser que ele quebre esse padrão pra cima, mas a maioria das coisas indicam continuidade da queda, principalmente porque o indicador de força ainda não tá tão baixo. E quem continua performando super bem é a Avalanche, subindo 5,62% hoje. E agora vamos para a parte das notícias. Logo de cara, o que fez a gente cair muito hoje, acredita-se que foi isso aqui. Países e cidades da Europa anunciam medidas de restrição em meio ao aumento de casos de Covid e disseminação da Omicron. Países e cidades da Europa voltaram a anunciar medidas para conter o avanço da Covid-19, com a crescente contaminação pela variante Omicron. O novo lockdown para conter a Omicron teve início nesse domingo na Holanda. As medidas valem até 14 de janeiro. Todas as lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros não essenciais deverão ficar com as portas fechadas. Na França, as autoridades decidiram cancelar as festas de Réveillon na Avenida Champs-Élysées. O primeiro-ministro Jean Castex disse na sexta-feira que as grandes festas públicas e eventos com fogos de artifício seriam proibidos na festa de Ano Novo e recomendou que mesmo pessoas vacinadas se submetam a testes de Covid-19 antes de irem a festas de fim de ano. Suspeita-se que a variante Omicron seja responsável por 10% das infecções de novos casos de Covid-19 na França. A possibilidade de um boom de infecções por Omicron fez com que o governo implementasse essas medidas de restrição. No Reino Unido, em Londres, houve uma determinação nas últimas semanas para a volta do uso de máscara em locais públicos fechados e também a volta do trabalho remoto, apesar de não ter sido anunciado mais um lockdown até agora. Para o prefeito, sem a imposição de medidas restritivas, os hospitais da cidade ficaram à beira do colapso. Na sexta-feira, metade dos casos recém-notificados de Covid-19 em Londres tinham sido causados pela nova cepa. Dinamarca deverá fechar cinemas, teatros e salas de concerto para tentar frear o aumento recorde de casos de Covid-19 provocado pela variante Omicron. O anúncio foi feito na sexta-feira. O governo também pedirá o fechamento de outros locais que reúnem muitas pessoas, como parques de diversões ou museus. Os bares e restaurantes terão que fechar às 11 horas e não poderão servir bebidas alcoólicas depois das 10. E na Itália, a capital
capital Roma, está entre as cidades que cancelaram as festas de Ano Novo. Segundo informações da rede norte-americana CNN, a região italiana da Campania proibiu festas e consumo de álcool em áreas públicas de 23 de dezembro até 1º de janeiro. E é claro que o mercado tem medo de mais uma paralisação, mais um lockdown e vai reagir de acordo. Agora vamos dar uma olhada no boletim Focus, que diminuiu um pouquinho a previsão para o IPCA de 2021, chegando em 10,04%, aumentou a previsão para 2022, chegando em 5,03%. E para o PIB, eles diminuíram a previsão para o PIB desse ano pela 10ª semana consecutiva, agora esperando um crescimento do PIB de 4,58%, e a expectativa para o crescimento do PIB de 2022 se manteve em 0,5%. Vamos falar do Ministério de Minas e Energia, que prevê 28 leilões do setor elétrico entre 2022 e 2024. Desses serão 22 de geração de energia e 6 de linhas de transmissão, segundo portarias publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Ainda em 2022, o governo pretende organizar 2 licitações para contratação de reserva de capacidade, modalidade nova que será testada pela primeira vez no país na terça-feira, quando acontece o último leilão do ano, organizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pela ANEEL e pelo Ministério. E vamos falar da Via, a antiga Via Varejo, que aprova medidas para alongamento de dívida de ordem de 1,5 bilhão de reais. Com isso, ao final de dezembro de 2021, cerca de 78% da dívida da Via terá vencimento no longo prazo. O Conselho de Administração da Via aprovou a primeira emissão pública de notas comerciais escriturais em série única da companhia para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. Segundo o comunicado, os recursos captados serão utilizados para o alongamento do saldo de 400 milhões de reais de debêntures, cujo vencimento original estava previsto para ocorrer em 23 de dezembro deste ano. Adicionalmente, a Via concluiu uma outra operação de alongamento de dívida no montante de 1,1 bilhão de reais, que tinha com prazo de vencimento original julho de 2022. A conclusão das operações deve preservar o caixa na ordem de 1,5 bilhão de reais em 2022, com um alongamento do prazo das dívidas da companhia em 147 dias e redução do custo médio da dívida em 0,07 ponto percentual, chegando a CDI mais 2,44% ao ano. Com isso, ao final de dezembro de 2021, cerca de 78% da dívida da mesma terá vencimento no longo prazo, comparado aos 40% vistos no final de 2020. Agora vamos falar da Cyrela, que vende fatia de 50% em 8 projetos em Minas Gerais para a Direcional. A Cyrela espera atingir um VGV, um valor geral de venda, de até 650 milhões de reais. No dia 17 de dezembro foi assinado o memorando de intenções para aquisição pela Direcional de 50% da participação em 8 desses projetos de empreendimentos imobiliários em desenvolvimento, cujos direitos são detidos pela Cyrela em Minas Gerais. No comunicado da CVM, a Cyrela informa que as partes acreditam que, pelas análises preliminares feitas até a presente data, irão atingir nos empreendimentos objetivos dessa parceria aproximadamente 2.700 unidades, com valor geral de vendas de até 650 milhões de reais. Ambas as empresas esclarecem que a concretização dos empreendimentos previstos no memorando está sujeito à definição pelas partes e seus assessores da melhor estrutura, bem como a obtenção de todas as eventuais aprovações necessárias, entre as quais destaca-se necessária a aprovação pelo CAD. E para finalizar, vamos dar uma olhada nos dados on-chain, nos dados tirados direto da blockchain sobre o Bitcoin. Primeira coisa, a gente está dando uma olhada aqui nas bandas de idade dos Bitcoins sendo gastos. Aqui o mais clarinho está sendo de 6 a 12 meses, esse meio termo de 1 a 2 anos, conforme vai escurecendo chegamos a 2 a 3 anos, aqui 3 a 5 anos, aqui embaixo 5 a 7 e nem dá para ver direito as de 7 a 10 anos, nem as com mais de 10 anos, mas o que dá para ver claramente é que mesmo essas moedas de apenas 6 meses têm tido um ritmo diminuído de gastos, ou seja, quem está vendendo nesse momento para causar essa queda toda que a gente está vendo são as moedas jovens. Aqui a gente tem o preço de cinza e de amarelo, a relação líquida entre prejuízo e lucro realizado, ou seja, quando está acima dessa linha de zero, está tendo mais lucro realizado do que prejuízo, quando está abaixo, está tendo mais prejuízo do que lucro sendo realizado, e há algum tempo a gente vem oscilando entre lucro, prejuízo, mas ainda assim sem grandes picos, nem para cima, nem para baixo. E como a gente já viu que os holders de longo prazo não estão vendendo tanto, a gente sabe que isso daqui representa mais os holders de curto prazo. E a gente vê que mesmo entre esses de curto prazo ainda tem alguns momentos de lucro, até porque eles podem ter entrado ali nas baixas perto dos 40 mil dólares, e no caso ainda estariam no lucro e ainda seriam considerados holders de curto prazo. Aqui vamos dar uma olhada na porcentagem de entidades, veja bem, não são carteiras, né? Pelo comportamento das carteiras eles podem conectar e descobrir se um único grupo, uma única instituição
instituição, uma única pessoa tem múltiplas carteiras, e esse conjunto de carteiras forma a entidade, e aqui a gente tem a porcentagem das entidades que estão em lucro. E a gente vê que a gente está claramente caindo, e atualmente estamos aqui em 76% das entidades participantes da rede do Bitcoin em lucro. Aqui a gente tem o fluxo líquido dos mineradores. Então, abaixo dessa linha aqui, a gente tem que os mineradores estão gastando a maior parte dos seus Bitcoins. E quando está aqui nessas áreas verdes, a gente tem que os mineradores estão acumulando. E mesmo com essa queda recente, a gente continua num claro momento de acumulação por parte dos mineradores. Um outro ponto positivo é que, olhando para o que entra e sai das exchanges, das corretoras específicas de criptomoedas, há algum tempo a gente está tendo uma saída líquida de Bitcoins das exchanges. Mas como nem tudo são flores, vamos dar uma olhada aqui a porcentagem da oferta do Bitcoin que está com holders de mais de um ano. E apesar de não estar tão concreto assim, a gente vem acompanhando isso ao tempo e parece de fato que ele está voltando a subir. Se ele continuar a subir, a ideia é que o preço continue caindo. Pelo menos essa é a correlação que a gente vê no passado. A maior parte do supply sendo segurada por holders de longo prazo, enquanto o preço cai. A mesma coisa ocorreu aqui. Então, tem métricas positivas e tem métricas negativas. Olhando pela análise técnica, o Bitcoin não está bonito, mas o importante é a gente estar preparado para ambos os cenários. Tanto um cenário onde o Bitcoin siga caindo e caia mais 50%, 60%, quanto um cenário onde ele volte a subir e faça novas máximas históricas. Esteja confortável com ambos os cenários. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã!